Olá, amigos do Jornal Diário de Rio Mafra. Nessa edição do Diário Entrevista, a gente conversa com o médico urologista Dr. Carlos Sentim sobre o novo procedimento realizado agora no Hospital São Vicente de Paulo e também aproveitamos para conversar um pouco sobre a campanha do Novembro Azul, que inicia nessa semana. Bom, doutor, gostaria de agradecer o convite e aceitar que a gente viesse ao seu consultório hoje fazer essa entrevista. E eu queria que você explicasse um pouco sobre esse novo tratamento, o que ele é de verdade, né? A gente acaba, às vezes, vendo alguma coisa, mas não entende exatamente o que ele funciona, né? E em que casos ele é indicado. Ok, primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez, para tentar elucidar bastante dúvida da população a respeito disso. Então, assim, o laser de próstata, que é o ROLEP, né, Omnium Laser, é um laser extremamente moderno, é uma tecnologia que chegou no Brasil não fazem 5, 6 anos, e a gente já conseguiu aqui no Hospital de Mafra. É a melhor coisa que existe hoje, não no Brasil, mas no mundo, para a correção de inchaço prostático, hiperplasia prostática. Então, todo paciente que apresenta inchaço de próstata, pacientes que não conseguem urinar com facilidade, pacientes que vão 4, 5, 6 vezes à noite no banheiro, vai no banheiro, tem um jato cada vez mais fraco, tem um jato apertado, tenta fazer força e não consegue urinar, então a gente precisa muitas vezes fazer a desobstrução dessa próstata. Através disso a gente tem o laser, que é uma técnica minimamente invasiva, é uma técnica que é feita pelo canal, não tem corte. O paciente não precisa utilizar sonda em casa, a gente fica com sonda apenas 12 horas. Terminado o procedimento, em menos de 24 horas o paciente está no hospital. Antigamente o pessoal falava muito da raspagem, então a raspagem é tudo na vida tem a modernidade. Então antes era a cirurgia aberta, depois veio a raspagem, que ajudou bastante, e hoje em dia a gente tem o laser. O laser, em comparação com a raspagem, ele é muito interessante, principalmente porque o laser é curativo. Se eu faço um procedimento hoje, não importa a minha idade, e eu estou com sintomas de inchaço de próstata, se eu uso a tecnologia laser, provavelmente esse paciente nunca mais vai precisar operar na vida. Já a raspagem tem uma validade de 5 a 10 anos que a próstata volta a inchar novamente e obstruir a urina desse paciente. Na raspagem, a urina fica meio sanguinolenta por uma semana a 10 dias. No laser, você já sai do centro cirúrgico com a urina amarelinha. Então, é bem mais tranquilo em relação a isso. E muitas vezes a raspagem, você precisa ficar com sonda em torno de 3, 4, dependendo do caso. O laser, muito provavelmente, você já vai de alta do hospital sem sonda nenhuma, urinando espontaneamente. Então, é uma tecnologia extremamente importante que a gente tem aqui. Graças a Deus, está tendo bastante aceitação na região. E vamos tentar resolver o máximo de casos possíveis. Com certeza. Bom, doutor, pelo meu entendimento da tua explicação, realmente, além do procedimento ter mais tecnologia, ser menos invasivo, a recuperação, né, esse pós é muito mais rápida. Muito mais rápido, vantajosa, o paciente já volta às atividades normais, como não tem corte, não usa sonda. Claro, tem um pouquinho de, muitas vezes tem um pouquinho de irritação, porque foi aberto a cápsula, então o paciente sente uma leve ardência e uma frequência urinária um pouquinho maior nos primeiros 2 a 3 dias, mas isso tudo a gente consegue controlar com remédio. Passados-se 7 dias, 10 dias do procedimento, o paciente praticamente, é a relação que todo mundo vê assim, nunca urinei dessa forma, nunca tive um jato tão forte como esse, nem quando era criança. Então, é bem gratificante para nós, assim, e a certeza do paciente que, teoricamente, ele está curado e que isso não vai incomodar ele nunca mais. Com certeza. Bom, trazendo essa tecnologia, né, para a Mafra, como que você vê essa importância, né, de trazer esse tipo de tratamento para a nossa região, né, para a saúde dos pacientes? Cara, Mafra, geralmente, aqui no Hospital São Vicente, né, no qual eu faço parte, sou diretora, é um polo diferenciado, assim, porque tudo que aparece no mundo, assim, no Brasil, digamos assim, a gente está conseguindo, não digo tudo, mas obviamente a grande maioria das coisas a gente está conseguindo trazer para cá. Então é um grande alívio, tanto para nós como médicos e os pacientes, vocês verem os pacientes saírem muito melhor do que entraram. Como eu falei, no caso do laser em específico, sem sonda, sem sangramento, com uma urina extremamente importante. Então, para a gente é gratificante sentir que a população em si está se beneficiando disso, né? Uma tecnologia moderna, como a gente no cálculo renal a gente também tem o que tem de mais moderno do laser. Inclusive esse laser não serve só para próstata, serve para rim também. Então tem múltiplas utilidades que a gente consegue deixar à disposição da população.
Perfeito. Bom, gostaria de aproveitar, né, esse nosso encontro para conversar um pouco sobre o Novembro Azul, que está iniciando agora. Certo. É uma campanha destinada, né, à conscientização da saúde masculina, principalmente do câncer de próstata. E eu gostaria de saber de você, como que você vê essa campanha ao longo dos anos? Você vê uma melhora na busca do atendimento, de acompanhamento pelos homens? Sim. O que a gente vê principalmente na questão masculina é vergonha, né? Não quero ir, não quero. Geralmente quando o paciente vem é porque a mulher marcou ou porque a esposa começou a encher o saco, vamos dizer assim, para o cara marcar consulta. Graças a Deus isso cada vez está menor. Então a gente vê o paciente procurando, se entendendo que precisa fazer uma ajuda e que precisa consultar a partir de uma certa faixa etária. Então isso a gente está acompanhando que aquela reticência que existia no início está cada vez menor. Então isso grande, a gente deve principalmente à divulgação, né? Redes sociais, aos jornais, enfim, que fazem com que o paciente entenda por que ele precisa, que é um tratamento, que é uma consulta extremamente tranquila, e a gente consegue, através do novembro, que foi eleito novembro, não é que só novembro tem que ser consultado, né? Obviamente é simplesmente para a gente lembrar, da mesma forma que Outubro Rosa fala das mulheres, mas tem que consultar anualmente com o seu urologista. Então, assim, temos que pensar não apenas na próstata, né, a saúde masculina como um todo, e novembro a gente usa para chamar a atenção do pessoal, e durante o ano inteiro o homem tem que, vamos dizer assim, se coçar para vir procurar e garantir que esteja tudo bem. E se Deus o livre tiver, a gente achar e diagnosticar alguma coisa, curar e fazer o diagnóstico desde o início. Bom, o Instituto Nacional do Câncer estimou que nesse ano vão ser mais ou menos mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata aqui no Brasil, o que indica que esse número é alto e que a gente precisa, quanto mais rápido a gente puder, diagnosticar, né, o mais cedo possível. Gostaria de saber quais são as principais indicações para que esse diagnóstico seja o mais rápido no início, né, da doença, porque é um câncer que não tem muitos sintomas, né? Não tem sintoma nenhum, então assim, é o diagnóstico precoce. Então todo paciente acima de 45 anos, se tem algum fator de risco ou se não tem fator de risco nenhum após os 50 anos, tem que fazer os exames. Eu não tenho que esperar sentir alguma coisa para ir no médico consultar. Quais são os principais fatores de risco? Primeiro, histórico familiar. Eu tenho um pai que teve, eu tenho um tio que teve, sanguíneo, né, irmão do meu pai, da minha mãe, enfim. Eu tenho um irmão mais velho que teve isso, então a minha chance de desenvolver a doença é muito maior. Outro fator de risco é sedentarismo, outro fator de risco é principalmente a raça negra. Então pacientes afrodescendentes têm uma chance genética de desenvolver câncer de próstata com mais facilidade. Tem algum fator de risco desses que eu citei? 45 anos é o ideal para você começar a fazer suas avaliações. Não tem nenhum tipo de fator de risco, pelo menos 50 anos a gente tem que começar. Como você citou, o câncer de próstata é extremamente prevalente. A gente brinca não, é um dado real isso do Ministério da Saúde, 1 a cada 6 homens vai desenvolver câncer de próstata na vida. Então pega um time de vôlei, por exemplo, que a gente estava discutindo antes da gravação, um atleta vai ter câncer de próstata, desses 6 do time. E desses, 1 a cada 36 vai morrer do câncer de próstata. Então o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, exceto alguns tipos de câncer de pele que não são melanoma, por exemplo. Então ele é extremamente prevalente, não tem o que eu fazer para evitar o câncer de próstata porque ele é genético, então não tem como prevenir. O que eu consigo é diagnosticar ele no início, e 95 a 97% dos tumores diagnosticados no início tem cura. Se eu esperar, não for fazer os exames, começar a sentir alguma coisa com 70, 80 anos de idade, muitas vezes já vai ser tarde. Aí a gente chama o que a gente faz de tratamento paliativo, que é simplesmente cuidar dos sintomas que o câncer causou nesse paciente, mas cura você não vai ter mais. Diferente de um paciente que não sente nada, descobriu um PSA aumentado, que é o exame de sangue, e através desse exame o paciente foi procurar ajuda. E na ajuda a gente diagnosticou um tumor que a gente chama assim um tumor invisível, um tumor indolente que não fazia nada, mas que se você não fizesse nada, dentro de alguns anos esse tumor poderia ou não causar algum problema maior para esse homem, né? Então, o diagnóstico precoce é o que a gente bate. O Novembro Azul vem justamente por causa disso. Não espere sentir alguma coisa para procurar teu médico. Consulte o quanto antes.
Sim. Bom, você já comentou um pouquinho sobre o exame de sangue. Eu gostaria de saber também, né, quais são os exames e o acompanhamento ideal para fazer essa prevenção. Perfeito. Quando a gente começa a fazer uma consulta de próstata, eu sempre falo para o paciente a mesma frase. Próstata, a gente tem 2 problemas principais. Um é o inchaço, que a gente conversou do laser, que é o paciente que não consegue urinar, ou seja, sintomas bem clássicos que vão começar a partir de 40, 50 anos de idade. Ou câncer de próstata, que não dá sintoma. Repito mais uma vez, não espere sentir alguma coisa para você procurar ajuda. Consequentemente, quando o paciente vem no quesito Novembro Azul, no quesito câncer de próstata, os exames que a gente pede são exames básicos, além de uma conversa, uma anamnese, um exame físico, mas exame de PSA. O exame de PSA, o que é? O antígeno prostático específico. É um exame que a gente faz de uma substância produzida pela próstata. Então, obviamente, só homens têm PSA, porque só homens têm a próstata, e esse exame pode vir alterado ou não. Uma coisa muito importante que a gente escuta no dia a dia, na publicação e na publicidade, enfim, só o exame de sangue é suficiente, se meu exame está normal, quer dizer que eu não tenho nada. Isso é uma mentira. O exame de PSA, da mesma forma que ele estando aumentado, não significa câncer. E da mesma forma que ele estando dentro do valor que o laboratório coloca como recorrência, como preferência, também não quer dizer que não tem nada. A gente faz isso todo dia, então eu já vejo câncer de próstata extremamente agressivo com PSA de 1, 0, alguma coisa. E eu já vejo paciente hoje, teve vários pacientes com PSA de 18, 17, 15, ou seja, muito acima do valor normal, e às vezes não é nada. Às vezes é uma prostatite, às vezes é uma inflamação apenas, uma infecção urinária, muitas vezes é o próprio inchaço, porque quanto mais próstata eu tenho, mais PSA eu vou produzir. Então veja, PSA sozinho não me diz nada. O PSA junto com toque retal, que é o principal dos exames. E é isso que deixa os homens em casa. O cara tem vergonha, ele acha que vai perder a masculinidade por um exame. Mulheres concordam que faz coisa muito pior no ginecologista, pior no sentido de muito mais invasivo. Exatamente, é um exame preventivo e tal. São exames que a mulher se submete às vezes a alguns minutos e várias sessões. O exame de toque é um exame que demora 15 a 20 segundos. É um exame extremamente rápido no qual eu consigo palpar o tamanho da próstata, eu consigo sentir a consistência dessa próstata, consigo sentir se essa próstata tem nódulos, se as margens prostáticas estão bem definidas ou não. O PSA é um número absoluto, só. O toque me dá outras informações. Então hoje o que a OMS coloca como principal rotina para câncer de próstata é PSA e toque, além de uma boa consulta, uma boa história clínica. Claro que a gente tem o ultrassom, que ajuda a ver a respeito do inchaço, e a ressonância multiparamétrica de próstata, que ela consegue me dar um valor melhor para saber se esse paciente tem ou não um risco de desenvolver um câncer de próstata. Por exemplo, eu tenho um PSA aumentado, eu faço uma ressonância, a ressonância tem uma classificação que a gente chama de P-RADS, essa classificação me diz, cara, investigue, que nesse paciente a chance de ter um câncer é muito importante. Não, a chance de ter um câncer praticamente não existe. Esse paciente tem uma próstata que a imagem não viu nada. Através dessa ressonância, ela me ajuda ainda mais a indicar uma biópsia ou não. PSA e exame de toque são indícios de câncer. A única forma de diagnosticar o câncer de próstata é através da biópsia prostática. Aí você pode perguntar, doutor, por que você não faz biópsia para todo mundo? Não precisa ficar fazendo PSA e toque, todo mundo faz biópsia, a partir do horário deu certo. Infelizmente não é assim que funciona, por quê? Porque a biópsia é extremamente invasiva. A biópsia a gente fura o intestino grosso em 12 a 18 pedaços para poder pegar a próstata atrás dele. Então o paciente sente dor, o paciente sente sangramento, o paciente pode ter infecção, tanto da próstata quanto do intestino por causa da biópsia. Tudo bem, precisa ser feita? Vai ser feita, porque o benefício é muito maior, mas eu não vou fazer isso para todo mundo. Então a gente faz PSA, a gente faz toque, a gente faz história clínica e a gente faz ressonância para tentar evitar indicar uma biópsia. Mas se tudo fala a favor de um tumor, eu não tenho que fazer, a biópsia tem que ser colocada. Então hoje em dia no consultório, em suma, PSA e toque, ponto. Às vezes ressonância, às vezes ultrassonografia ou algum outro exame mais que seja necessário, mas em uma base, PSA e toque e uma boa conversa clínica a gente já consegue mais de 90% das informações. Perfeito. Bom, doutor, se realmente foi necessário fazer a biópsia, né, o diagnóstico está feito, está realizado. Como que é definido a melhor conduta? Melhor tratamento. Isso. Exato, excelente pergunta. Eu sempre ponho ao paciente o seguinte,
O tratamento é multivariado, o tratamento é multimodal. O que significa isso? Não é só urologia, é urologia, muitas vezes a radioterapia, muitas vezes a clínica médica, fisioterapia, psicólogo, tem um câncer, não vou fazer nada, eu vou fazer o quê? Então isso é extremamente importante. Depende da biópsia. O câncer de próstata ele tem uma classificação chamada Gleason. Essa classificação vem na biópsia com números 6, 7, 8, 9 ou 10, que são os que a gente mais pega. Gleasons mais baixos são tumores que geralmente não vão fazer nada no paciente. Então, muitas vezes a gente acompanha. Então, existe câncer de próstata que você não precisa tratar, você faz um acompanhamento ativo, uma vigilância. Existem tumores que a gente precisa tratar, que acho que aí vem o teor da tua pergunta. Se eu tenho que tratar um tumor de próstata, o que eu vou fazer? Radioterapia ou cirurgia? Esses dois são os dois braços chefes do tratamento para câncer de próstata. Qual que cura mais? Ambos curam a mesma taxa estatística. O problema é para cada paciente individualizar cada um dos tratamentos. A minha opinião, se for um paciente rígido, saudável, se for um paciente sem muitas comorbidades, coração bom, sem dúvida nenhuma a cirurgia é a melhor opção. Se for um paciente que já não quer operar, se for um paciente que não pode operar, o cardiologista falou, esse cara não aguenta uma cirurgia de 2, 3, 4 horas, aí eu encaminho para a radioterapia. A radioterapia você tem que pensar o seguinte, você não vai remover a próstata, você vai queimá-la. E você queimando a próstata, não queima só a próstata, você queima, muitas vezes a radiação acaba pegando a bexiga, pegando a parte de trás da próstata, que é o reto. Então o paciente muitas vezes após a radioterapia ele curou do câncer. Mas 1 ano, 2 anos depois, ele vem comigo, doutor, eu estou urinando fogo. Doutor, eu estou evacuando e sai, parece que está sendo gilete do meu ânus. Sai sangue, eu não consigo controlar esse sangramento. Isso são consequências de uma radioterapia, que pode ou não pode acontecer, o paciente vai decidir. Se optou por cirurgia, no começo é um pouco mais chatinho, tem os furinhos, se for uma cirurgia laparoscópica, tem usa sonda pelo período de 7 a 10 dias, mas acabou isso, passou 1 mês de cirurgia, o cara já está normal, o cara já não tem mais a doença, toda a próstata foi removida. Então assim, eu como cirurgião, opto como cirurgia na grande maioria dos casos, desde que o paciente seja eleito para isso. Se porventura o paciente tem alguma comorbidade que eu falei, a gente precisa tratar o câncer de uma forma ou de outra. Então eu acho que em resumo, respondendo a tua pergunta, as 2 principais formas de tratar um câncer, se eu vou tratar, se eu não vou esperar, é cirurgia e radioterapia. Na grande maioria dos casos, a cirurgia é o que está mais indicado. Bom, doutor, e dentre essas cirurgias, né, que a gente comentou, existem diversos tipos? Então, quando a gente opta por um tratamento cirúrgico, geralmente é um tratamento curativo. Se o paciente, porventura, já chegou para a gente com um tumor mais avançado, um tumor que já não adianta mais a gente ir atrás para cura, existem outras opções de tratamento. Por isso que eu falei um tratamento multimodal. Então, várias coisas a gente pode fazer, entre hormônios, orquiectomia, castrar esse paciente para evitar o avanço desse tumor. Isso a gente chama de hormonioterapia. Porventura, se a gente quer fazer um tratamento curativo, como você me perguntou, a gente tem 3 cirurgias principais. Uma cirurgia aberta, que é a cirurgia mais antiga, que é a evolução da medicina, como eu comentei no início. Existe a cirurgia laparoscópica, aquela cirurgia por vídeo, que é esses laser que o pessoal leigo chama. E é o que tem mais moderno hoje no mundo, que é a cirurgia robótica. Tá? Então, quando a gente vai fazer um tratamento para câncer de próstata, a gente tem sempre que levar em consideração o que o paciente precisa. Cirurgia aberta hoje, graças a Deus, a gente está fazendo cada vez menos, tá? Geralmente é mais o pessoal do SUS que acaba fazendo porque não tem muita condição de fazer uma coisa maior. Se o paciente opta por um tratamento melhor, existe a cirurgia laparoscópica, que é por vídeo, fazem 5 furinhos na região da barriga e esses furinhos, através dele, a gente remove a próstata e faz a conexão, e existe a cirurgia robótica. Sem dúvida nenhuma, o que tem de melhor hoje no mundo para câncer de próstata, inclusive o robô de todas as especialidades, ele foi inventado para a próstata. A vantagem da robótica em relação às outras técnicas para a próstata é infinitamente maior. É uma cirurgia muito mais tranquila, com sangramento praticamente zero, e é uma cirurgia que a gente consegue ter uma visão em 3D. A anastomose, que é a junção da bexiga com a uretra, ela é extremamente difícil na cirurgia aberta. Na cirurgia laparoscópica você já consegue ter uma visão melhor. Na cirurgia por robótica, o robô coloca a câmera no ângulo que ele quer, no momento que está passando o ponto. Quem faz a cirurgia é o médico, mas o médico é como se fosse um videogame, vamos dizer assim. A gente tem um joystick e esse joystick entra em contato com os braços do robô. E o robô não tem mais o tremor humano. Então a precisão literalmente da máquina. Então é uma cirurgia muito mais tranquila. O paciente consegue ter uma taxa muito menor de incontinência, de impotência no pós-operatório. Ou seja,
É como que eu falei, né? Da mesma forma de comparar a RTU, que é a raspagem, com o laser, a gente compararia a laparoscopia com a cirurgia robótica. Então é o que a gente entende melhor hoje no mundo, mais uma vez. Perfeito. Bom, doutor, gostaria de agradecer novamente por essa nossa conversa e eu gostaria que você deixasse, né, uma última consideração, uma última mensagem para os nossos espectadores. Claro, primeiramente, não deixe de consultar. Se você já tem acima de 45, 50 anos de idade, vá no seu médico. Se você não tem essa idade, mas com certeza você tem um pai, um tio, um avô que vocês gostam, que vocês estimam, encaminhe esse paciente para uma avaliação. O mais importante, eu acho que de tudo que a gente conversou, é 95 a 97% dos tumores que, quando são diagnosticados no início, tem cura. E esse paciente consegue ter uma vida normal daqui para frente, se diagnosticado no início. Então não tenha vergonha, deixa o preconceito de lado e consulte seu médico. Às vezes não precisa nem ser urologista de cara. Vai no médico generalista, um clínico, aquele médico da sua confiança. O importante é não ficar parado. Se ficar parado, às vezes pode ser tarde demais. Perfeito, obrigada, doutor. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Reforço também o convite, né, para conhecer mais e ter essa conscientização nesse Novembro Azul. Mais informações você acompanha em Diário de Rio Mafra. Muito obrigada.